Graças e paz, meus irmãos. Amém. Coisa maravilhosa é adorarmos ao Senhor Jesus, né, irmãos? Que coisa maravilhosa, que coisa gostosa é exaltar o Deus Todo-Poderoso. Que delícia, né, irmãos? A presença de Deus no nosso meio e Ele operando os seus milagres, os seus sinais e as suas maravilhas, porque Jesus está operando, irmãos. Jesus está operando, irmãos, em nosso meio, irmãos. Jesus está operando, Ele continua operando em nosso meio, irmãos. O Senhor Jesus, Ele ainda continua fazendo milagres. O Senhor Jesus ainda continua fazendo sinais. O Senhor Jesus ainda é adorado no meio do seu povo. O Senhor Jesus ainda é adorado no meio da sua igreja. O Senhor Jesus ainda é o centro deste lugar e será eternamente. Ele é o Senhor. O Senhor Jesus, Ele ainda continua levantando o homem do pó. O Senhor Jesus ainda continua pegando aqueles que para a sociedade não é nada e fazendo dele ministro para a glória do seu nome, fazendo daqueles que para o governo, talvez para as pessoas não é nada, não tem mais jeito, não tem mais solução, mas o Senhor Jesus ainda continua resgatando essas pessoas e trazendo para a sua presença e fazendo deles homens e mulheres de Deus para a glória do teu santo nome, porque Ele é poderoso. Não há impossível para Deus, irmãos. Não há quem Jesus não possa resgatar das mãos de Satanás. Não há quem Jesus não possa resgatar das mãos do diabo. Jesus ainda continua o mesmo e Ele é o mesmo. Ele é o Senhor que quando Ele quer operar, ninguém impede. Quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir a mão dEle. A mão dEle é forte e é poderosa. O homem não pode impedir o trabalhar de Deus. Você não pode impedir o trabalhar de Deus. Não é pela tua força, é pela força do Senhor. Não é pela força do teu braço, é debaixo de oração. É debaixo de oração que você e eu iremos vencer. É na oração, irmãos, que nós vamos vencer. É na oração que Jesus vai resgatar os nossos. É na oração, irmãos, que Jesus vai resgatar aqueles que ainda precisam ser resgatados. É na oração que Jesus vai fazer aquilo que Ele quer fazer. Amém? Irmãos, eu queria ler com vocês alguns versículos nessa noite. Queria me atrever a ler algumas coisas com vocês aqui neste lugar. E sempre é uma honra e um privilégio ministrar a palavra de Deus, irmãos. Uma honra, um privilégio, um desafio, uma responsabilidade, tudo isso. É tudo isso, ministrar a palavra de Deus, irmãos. Mas é bom que quando nós entendemos que não é pela nossa sabedoria humana, não é pelo nosso falar, é pelo poder de Deus. É pelo poder de Deus. É isso que eu tenho sempre pedido a Deus. Deus, se o Senhor me permitir subir em cima daquele altar ou em qualquer lugar para falar da tua palavra, me usa no poder do Espírito Santo, Deus. Me usa no seu poder, para que da minha boca não saia nada que não venha edificar a vida dos meus irmãos e a minha própria vida, mas que tudo que vier sair da minha boca seja para a edificação da sua igreja. E para que eu seja ministrado também, amém? Porque primeiro somos ministrados e aí passamos a revelação de Deus, que é a palavra de Deus para a igreja, para aquele momento, para aquela hora da qual nós precisamos estar sensíveis para aquilo que Deus quer falar realmente com a igreja. Porque às vezes a gente quer falar uma coisa, mas Jesus é aquele que comanda todas as coisas, amém? E eu queria ler com vocês, irmãos, a respeito da vida desse homem. Quero ler alguns versículos, talvez eu seja rápido. Falar um pouco a respeito do apóstolo Paulo. Irmãos, se tem alguém na Bíblia, irmãos, que a gente vê uma conversão genuína, sim, teve várias conversões, mas a gente vê uma conversão muito linda na vida de Paulo, irmãos. Como a gente vê como Jesus faz, como Jesus resgata uma pessoa que estava dando trabalho para a igreja, estava ali perseguindo os irmãos, estava sendo usado pelo diabo. Paulo era um homem muito sábio, era um homem muito culto, ele tinha muitas qualidades, mas era um homem que era usado pelo diabo, estava sendo usado pelo diabo para perseguir a igreja do Senhor. E aí Jesus resolve resgatar aquele homem. Jesus
até o ponto, ele perseguiu até o ponto que Jesus falou: não, agora para, agora você não faz mais nada, agora eu vou te mostrar quem que você estava perseguindo, agora eu vou te mostrar, e agora eu vou te ensinar o que é padecer pelo meu nome. Irmãos, quando Jesus quer resgatar alguém, não tem quem possa escapar das suas mãos. Não tem, irmãos, não tem. Eu e você era assim, fujão, e Jesus foi lá e nos pegou. Imagine, irmãos, quem que ele não possa resgatar? E aí a gente vai ficando, a gente vai lendo algumas coisas, né, o pastor Nilo, da vida de Paulo, e a gente fica impressionado. Como que um homem tão usado pelo diabo, tão usado, fazendo coisas horríveis, e aí num certo operar de Deus, Deus fala: não, agora ele vai ser um vaso para mim, agora ele vai ser um vaso escolhido para mim, para levar o evangelho a todo mundo, aos gentios, aos gregos, aos reis, aos ricos, aos poderosos, aos pobres, a todos. E como Deus operou uma grande obra na vida daquele homem chamado Paulo. Abra comigo no Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Na verdade eu queria ir no 22. Atos, capítulo de número 22. Acredito que muitos já conhecem sobre a conversão de Paulo. Mas Paulo fala aqui no versículo 22 umas coisas mais interessantes. Não, capítulo 22 mesmo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22. Paulo aqui, irmãos, no capítulo 22, ele estava num tribunal, ele estava preso, e aí ele foi dar umas explicações, ele foi dar um discurso acerca do que ele era, de quem ele era, o que ele é, e a graça que ele recebeu do Senhor. Porque assim, irmãos, para Paulo nunca foi fácil a sua conversão, depois da sua conversão nunca foi fácil. O próprio Senhor Jesus, ao se revelar para o profeta Ananias, disse para Ananias: Ananias, pode ir lá e pode orar por aquele vaso, porque vai ser um vaso escolhido para mim, e eu vou mostrar para ele o que é padecer pelo meu nome. Eu vou mostrar para ele o que é padecer. Irmãos, a gente tem que estar preparado para padecer também pelo nome de Jesus, irmãos. A gente tem que estar preparado para receber algumas afrontas do inimigo, irmãos. E aquele que é de Deus recebe muita afronta. Não é pouca não, é muita afronta, irmãos. Então, o que o Senhor Jesus faz? O Senhor Jesus, ele já fala o que é realmente. Ele já fala a real para a gente. O que a gente vai enfrentar nessa vida, o que a gente vai enfrentar no caminho. E ele falou ali através do profeta: pode ir lá. Ele vai ser um vaso, mas ele não vai ser um vaso qualquer. Ele vai ser alguém que vai sofrer pelo meu nome. Vai sofrer, vai ser muita revelação que eu vou colocar para ele, vou dar muita revelação para ele, mas para que ele não se exalte, eu vou humilhar, eu vou fazer com que ele tenha um espinho na carne, para que ele não venha se soberber, não venha ter soberba. Então assim, irmãos, Paulo foi preso por pregar a verdade, Paulo foi preso por falar a verdade, por falar o verdadeiro evangelho. Os religiosos daquela época, por ciúme, por grande ciúme, estavam sempre ali perseguindo Paulo, sempre ali enfrentando Paulo. Mas Paulo, irmãos, ele não tinha medo. Ele não tinha medo da espada, ele não tinha medo do perigo, ele não tinha medo daquilo que viria para ele, se ele morreria ou não morreria, porque ele mesmo disse: morrer é lucro, viver a Cristo, e se eu morrer é lucro. Que eu tenho minha vida mais por preciosa, né, irmãos? Imagine, tem pessoas que saem dos caminhos do Senhor por tão pouca coisa. Imagine o perigo de morrer. Imagine se tem um perigo de morrer, de ser morto. Eu saio na hora. E ali Paulo vai dar um discurso, no capítulo de número 22, versículo 1, diz assim: homens, irmãos e pais, se puder colocar ali na luz, eu agradeço. Agora a minha defesa perante vós, ouvi agora a minha defesa perante vós. Atos 22, 2. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. Paulo começa a dar o discurso e todo mundo para ouvir Paulo, porque mesmo Paulo preso, havia autoridade na vida daquele homem. Quando Paulo abria a boca, todo mundo parava para ouvir,
porque havia autoridade na vida dele. Homem e mulher de Deus é assim, irmãos. Homem e mulher de Deus que tem autoridade, quando ele fala, tem poder nas suas palavras, tem autoridade nas suas palavras, tem autoridade naquilo que ele fala. Se for de Deus mesmo, irmãos, o povo para ouvir realmente a voz de Deus. Versículo 3: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Sicília, mas criado nessa cidade, aos pés de Gamaliel. E aí ele começa a dizer, ele era um judeu, criado aos pés de Gamaliel, que era como se fosse um rabino, um professor. Uma baita de uma faculdade, a faculdade mais top. Imagina a faculdade mais top e o professor mais top, era Gamaliel. E Paulo só foi criado ali, aos pés de Gamaliel. Então imagina a estatura de Paulo. Imagina como Paulo era. De repente, não sei, a Bíblia não diz, mas pode ser que Paulo fosse um cara bem arrogante, né? Um cara bem soberbo, cheio de si. Eu sei mais que os outros, eu estudei bem, eu falo bem. Aí eu paro para pensar, irmãos, quantas pessoas hoje em dia estão assim, como Paulo? Tem estudo, tem dinheiro, e você vai falar de Deus, e eles, não, mas não é bem assim não, eu tenho a minha verdade. Então o pessoal gosta de falar, né? Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. E aí a gente vai falar, não, mas a minha verdade não é minha verdade, a verdade é da Bíblia. A minha verdade é a verdade de Deus, é a da Bíblia, não é a minha verdade. E hoje em dia, quantas pessoas estão cheias de si? Até dentro da igreja, irmãos. Até dentro da igreja, você vai falar alguma coisa para um irmão, ou dar algum conselho? Não, eu sei, não vem falar não que eu sei. Tá bom, fique em paz. Quantas pessoas estão assim, irmãos? Soberbas por aquilo que elas têm, por aquilo que elas possuem, pelo seu estudo, pelo seu carro. A gente vê, irmãos, e não vamos ser hipócritas de dizer que é lá fora não, porque tem gente na igreja que está assim, irmãos. Tem gente que está aí na igreja que está assim. O líder não pode falar nada. Fala não, porque eu sei, eu conheço mais que você. Eu estudei mais que você, não vem não. Mas irmãos, quando Deus quer jogar um homem na lona e dizer para ele que ele não é nada, ele é especialista nisso. E aí ele vai dizer que foi criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus. Olha só, e ainda era um homem de Deus. Era um homem de Deus, hein? Era um homem estudado, um homem que era da lei, zeloso, cumpria tudo, como todos vós hoje sois. E ainda ele vai dizer, olha, vocês que estão me acusando aí, vocês que estão dizendo que eu estou pregando um outro evangelho, eu era igualzinho vocês, zeloso da lei, isso também religioso, igualzinho vocês. Mas vamos lá, 4, e persegui este caminho. Quem é o caminho? Jesus. E ele vai dizer, eu persegui este caminho, eu era perseguidor do caminho, até a morte, ou seja, eu perseguia mesmo, e eu ia para cima mesmo, eu ia com fúria mesmo. Paulo tinha fúria, o homem era furioso, o homem era realmente usado pelo diabo mesmo, com fúria mesmo, prendendo e pondo em prisões, tanto homem como mulheres. Irmãos, o homem não tinha piedade de ninguém. Pense num homem religioso, cumpridor da lei, que não tinha piedade nem de homem, nem de mulher. Queria saber, são daquela seita? Vou prender, vou matar, vou fazer o que for. São daquela seita? Não aceito. Se não for da minha religião, não aceito. Não quero saber nem se é ser humano. Se é homem, se é mulher, vou prender. E aí ele diz, ó, tanto homens como mulheres. 5, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciões. Ele estava dizendo, ó, vocês aí, ó, sacerdotes, vocês são testemunha do que eu estou falando, vocês me conheciam, vocês sabem do que eu estou falando. E recebendo destes cartas para os irmãos, ou seja, ele recebeu dos sacerdotes autorização para perseguir, a perseguição maior vem de cima, dos cabeças. Os cabeças
A perseguição maior vinha dos cabeças, daqueles que eram os doutores da lei, os chefes das sinagogas, os sumos sacerdotes. Ou seja, se não estava conforme a sua religião, se não estava conforme a sua doutrina, vamos perseguir mesmo. E se encontrasse alguém como Paulo disposto a perseguir, vamos dar carta para esse homem, vamos mandar perseguir mesmo. Porque aquilo ali é um bando é um bando de povo que é uma seita. Aquilo ali é uma seita. Vamos perseguir aquele povo ali, que aquele povo não sabe o que eles fazem. Vamos lá. E recebendo destes carta para os irmãos, fui a Damasco para trazer amarrados para Jerusalém. Olha só, amarrado. Imagina, irmão, como os cristãos do passado foram perseguidos, né? Como o povo cristão do passado foi perseguido. Você imagina você ser amarrado, levado amarrado, preso, chicoteado, morto, por falar de Jesus, por pregar o evangelho, por ser cristão. E era isso que Paulo queria fazer, já fazia, mas foi com esse intuito: vamos até Damasco, vamos amarrar aquele povo, vamos trazer para Jerusalém, vamos castigar aquele povo, vamos castigar mesmo. Irmãos, quem de nós estaria pronto a ser castigado por ele? Nem me responda, não vou te responder também, mas era o que os nossos irmãos do passado enfrentavam. Imagine a fé daqueles homens, imagine a fé dos nossos irmãos, em serem castigados, amarrados. Já pensou, pastor Luiz, ser amarrado, levado amarrado? É o que Paulo estava querendo fazer, a fim de serem castigados. Versículo 6, ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu. Ou seja, ele já estava indo para o caminho, ele já estava indo fazer aquilo que ele queria fazer, só que aquilo que ele queria fazer, caiu por terra. Jesus apareceu e falou: agora é comigo, agora o que você queria fazer, você vai fazer totalmente ao contrário. Agora eu que comando esse negócio aqui, agora eu que vou comandar a sua vida. E aí, irmãos, diz ele que indo para o caminho, Deus até permitiu ele ir para o caminho, mas agora você vai para o caminho do jeitinho que eu quero te levar, do jeito que eu quero te levar. E diz ele que de repente, os de repente de Deus é tremendo, né, irmãos? É maravilhoso os de repente de Deus, é coisa linda os de repente. Eu lembro nas buscas no começo da minha conversão, e acredito que muitos irmãos aqui que se converteram, a ânsia que era por receber o batismo do Espírito Santo, né? E a gente ficava ansioso, não acontecia nada. Aí de repente, pum, vinha o Senhor, pá, te enchia com o Espírito Santo. Esses de repente de Deus é maravilhoso, irmãos. Vai começar a acontecer uns de repente neste lugar aqui que muito crente vai ficar assustado. Não se assuste não, é o de repente dele, né, apóstolo? É o de repente dele, eu creio, vem mesmo, ele vai vir mesmo, irmãos. E aí diz que de repente me rodeou uma grande luz do céu. E versículo 7 vai dizer: e caí ele caiu, irmãos, diante da presença de Deus. O homem soberbo tem que cair mesmo, ele cai, ele vai com a cara no chão, ele vai para a lona, irmãos, ele vai para a lona. Tem muita gente ainda para cair, irmãos, tem muita gente para ir para a lona ainda, irmãos. Tem muita gente, irmãos, que vai ser usado por Deus, mas antes Deus vai jogar no chão. Ah, Deus é mal demais. Não é não, irmãos, Deus é Deus, irmãos. Tem gente que para realmente ter um encontro com Ele vai ter que cair, vai ter que cair no chão, e Deus vai aparecer, irmãos. Deus vai se revelar, irmãos. Não é para isso que você está orando? Deixa eu perguntar de novo, não é para isso que você está orando? Então não estranhe se aquela pessoa cair de uma forma ou de outra, mas vai aparecer Jesus para ele, vai aparecer Jesus para ela. E o que eu estou falando aqui, irmãos, é algo da parte do Senhor. Vai aparecer, irmãos, vai aparecer. E quando eu falo essas coisas, eu gosto de falar olhando para os irmãos, porque é profético da parte do Senhor, irmãos. Vai aparecer, irmãos. De uma forma ou de outra, o Senhor vai trazer, porque Ele é Deus. Ele é Deus, você tem orado, então creia.
O problema é que quando Deus opera, você fala, pô, tenha misericórdia, por favor. Não, irmãos, você entregou na mão de Deus, deixa que Ele faz. Deixa que Ele faz do jeito dEle, amém? Amém? Deixa que Ele faz do jeito dEle, do jeito dEle é melhor, nem que doa. Deixa doer, melhor doer e ser salvo. Amém? Estou falando bobagem aqui, irmãos? Ou é algo profético para a sua vida aqui nesse lugar? Glória a Jesus. E diz, e aconteceu que indo eu de caminho, não, vamos no 7, né? E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia, e eu acho isso lindo, porque além do Senhor Jesus aparecer, através daquela grande luz, e um homem cair, Jesus fala, irmãos. Jesus é o Jesus que fala. Ele é o Jesus que fala, irmãos. Nosso Deus continua falando. Ah, mas ele não vai ouvir. Ouve, irmãos, ouve. Quando Jesus quer fazer o homem ouvir, ele vai ouvir. Ele vai ouvir. E diz aqui, ó, que ele ouviu uma voz que me dizia, Saulo, Saulo. Ele vai chamar logo pelo nome, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ei, perseguidor, por que você me persegue tanto? Ei, filho, por que você reclama tanto da sua mãe que ora por você? Ei, filho, por que você reclama tanto do seu pai que está orando por você? Ei, filho, por que você está reclamando tanto dos irmãos da igreja, criticando tanto? Ei, filho, por que você me persegue? Tem muita gente que está perseguindo a Deus e não está sabendo que está perseguindo, mas está perseguindo, irmãos. Está perseguindo, os seus olhos estão vendados, mas quando Jesus desvendar esses olhos, Jesus vai ter um encontro com ele, e vai dizer, por que você persegue tanto? Por que você critica tanto? Por que você reclama tanto da sua mãezinha que está lá com o joelho calejado orando? Do seu pai que está em lágrimas orando? Esquenta não, irmão, se preocupa não. Jesus ainda é o Jesus que tem encontro com homem rebelde, com mulher rebelde, com jovem rebelde. Jesus é Deus. Ele é poderosíssimo. E ele vai dizer, e eu respondi, quem é, Senhor? Irmãos, quando o homem tem um encontro com ele, ele fica mansinho. Ele vai dizer agora, quem é, Senhor? Paulo, grande perseguidor, o grande homem, criado aos pés de Gamaliel, o grande estudioso, aquele que dizia que Jesus era anátema, era uma seita, a seita daquele Jesus, a seita daquele Nazareno. Agora ele vai dizer, Senhor, quem és? Quem é? Mas eu sei que é Senhor, porque não é normal não, a luz que me apareceu, eu caí desse jeito, e eu ouvi essa voz, não, só pode ser um Senhor. Quem é, Senhor? Ficou mansinho o homem, irmãos, amansou. Jesus gosta de amansar homem bravo, menino bravo, pastor, menina brava. Jesus gosta de amansar demais, irmãos. Marido bravão. Jesus ainda é Deus, irmãos. Jesus ainda é Deus, irmãos. Quem é, Senhor? E me disse, agora você está perguntando quem eu sou. Opa, agora eu vou me revelar. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus, eu não sou a tua religião, eu não sou o sacerdote da tua religião não, eu não sou as doutrinas da tua religião não, eu sou Jesus, o Nazareno, eu sou o Criador, o Deus poderoso, eu não sou qualquer um não, é Jesus. É o que o homem e a mulher precisam ter um encontro, é com Jesus. Quando a pessoa tem um encontro com Jesus, não tem quem tire ele do caminho, não é, minha irmã? Não tem. Tem gente que teve encontro com um monte de coisa, com o louvor que identificou, que ele gostou, se emocionou, com o irmãozinho, com a irmãzinha, com a igreja, com as luzes. Irmãos, nada disso vale se não tiver um encontro com o Senhor Jesus. Com o Senhor Jesus. Oh, como eu amo o Senhor Jesus, irmãos. E eu sei que você ama Ele também, irmãos, porque Ele é lindo, lindo, lindo mesmo. É lindo mesmo. Eu sou Jesus Nazareno, a quem
a quem tu persegues. Está achando que está perseguindo o meu povo? Está achando que está perseguindo esses pequenininhos? Esses pequenininhos sou eu, esses pequenininhos é meu povo. Então você está perseguindo ele, está perseguindo a mim. A mim. Coisa terrível, irmãos. Antigamente eu via muitos irmãos falar, as pessoas falavam, eu nem crente era. E aí eu ouvia, eu falava, nossa, mas que soberba, né, desses crentes. Os crentes ficam falando isso aí. Eu ouvi alguns crentes falar, rapaz, não mexe com crente não, mexer com crente é perigoso. Crente é perigoso, fica mexendo com crente não, porque quando a gente é jovem, a gente é meio demoniado, irmãos. Tinha uns meninos que mexiam com os crentes, jogava coisa nos crentes que passavam lá perto de casa. Os irmãos falavam, não mexe com crente não, né? Não mexe não, que você está mexendo com Deus. Eu já entendo que é um perigo mesmo, irmãos. É um perigo mexer com crente mesmo, irmão. É mexer com o povo dele. A Bíblia diz que nós somos como a menina dos olhos de Deus. Vai mexer com a menina dos olhos de Deus? Está brincando, está de brincadeira. A quem tu persegues, olha só, e o versículo 9: e os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito. Ou seja, aquela luz apareceu até para quem estava junto com Paulo, só não entenderam a voz, porque o negócio era com Paulo. O negócio ali era com Paulo, irmãos. O negócio ali é com Paulo. O negócio, quando Deus tem, é individual com cada um, irmãos. Aquilo que Deus tem para mim é para mim. O que é para você é para você. O que é para o seu filho, irmãos, é para o seu filho. Não queira fazer do seu jeito, não. Não queira que seu filho seja igual a você, não. Porque o mistério de Deus é com ele. É do jeito de Deus. O mistério que Deus tem com ele é com ele, irmãos. É do jeito dele. Deus vai usar ele do jeito dele e usa você do seu jeito. Amém? E não entenderam, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Eles não entenderam. Mas Paulo entendeu. Paulo entendeu direitinho. Então disse eu, Senhor, o que farei agora? Agora deu mal. Eu achei que eu sabia de tudo, eu achei que eu estava com tudo, mas agora do jeito que eu caí aqui, agora que eu reconheci que é Senhor, o que eu vou fazer agora, Senhor? E agora o que eu faço? Aí Deus falou, agora sim, agora do meu jeito. E o Senhor disse, levanta-te. Já te joguei, mas agora você levanta. Você não vai ficar muito tempo caído não, agora você levanta. Deus fala com o homem assim, irmãos. Deus joga o homem lá embaixo, depois fala, agora levanta para fazer minha obra. Não é assim, irmãos? Deus às vezes nos joga lá na lona, e tem gente que está na igreja, soberba, e Deus joga lá na lona, fala, não, você não é nada não, vou jogar você na lona, agora você levanta que eu vou fazer da maneira certa, agora eu vou te mostrar da maneira certinha, agora tu levanta e vai para Damasco. Você não ia para Damasco? Você não ia, agora tu volta, não, continua indo, só que agora você não vai fazer o que você queria, agora você vai fazer o que eu quero. Ah, pai, mas eu quero isso, tá bom, vai, mas vai, porque vai ser do jeito de Deus, não vai ser do teu jeito não. Ah, mãe, eu quero desse jeito, eu quero ir, então vá. Deus vai te deixar você ir, mas vai ser do jeito dele. Paulo teve que ir para Damasco. Deus não falou, Jesus não falou, não, volta para Jerusalém, não, agora você vai, agora tu vá. E ali se te dirá tudo o que é ordenado a fazer. Quando o homem tem um encontro com Deus, ele se torna humilde, ele passa a receber ordens. Tem gente que só quer mandar, mas não sabe receber ordem. Tem gente que só quer ser servido, mas não sabe servir. E com Jesus é assim, irmãos, é melhor servir. É muito melhor servir do que ser servido. E ele falou, agora você vai lá, você vai saber o que eu quero, e você vai receber todas as instruções, você vai ser ordenado ao que você deve fazer. Por isso que a conversão desse homem é tremenda, o pastor Disseu. Por isso que é tremenda a conversão desse homem. Imagina, irmão, eu fico imaginando a estatura de Paulo. Nossa, era um homem ilustre no dia de hoje. Imagine um Paulo da vida hoje, um mestre, um cara tremendo, rico, poderoso, sábio, e agora o cara recebendo todas as instruções de Jesus. Como Jesus, irmãos, faz o homem ser humilde. É coisa linda, é uma das coisas muito gostosas do Evangelho, irmãos.
é nos tornarmos humildes, irmãos, ao ponto de sabermos que não somos ninguém, que tudo é ordem dele. Você está aqui e não sabe o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe, irmãos. E Ele, o que Ele falar para você, faça, irmãos. Faça. Mas para isso tem que estar muito sensível e muito disposto, hein? Bem disposto. Versículo 11. E como eu não via, e ainda ficou cego ainda, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo. Olha só. O homem teve que ser carregado. Hein, meu pastor Nilo? Carregado. O encontro foi tão grande com Jesus, irmão, que ele perdeu até a visão. Jesus falou: vou cegar esse indivíduo agora. Cegar ele. Ao ponto que ele vai ter que ser carregado. Ele está achando que ele é o quê? Que manda. Quem manda sou eu. Agora vai ser carregado pela mão daqueles que estão ali, ó. Agora tu vai ser servo de verdade. Agora ô Gilmar, nós precisamos ser servo. Ah, Senhor, nos ajuda a servir, porque eu não quero. Oh, meu Deus do céu. Coisa linda, irmãos. E cheguei a Damasco. Aí Deus, quando quer operar, Ele já fala com o profeta lá. Enquanto Deus está falando com Paulo aqui, está falando com o profeta lá. Está falando com Ananias. E um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo. Mais para trás, vai falar da sua conversão. E aí, a Bíblia vai dizer que Ananias ficou em choque, né? Quando recebeu a revelação de Deus, que era para orar por Paulo. Ele falou: não, o que? Paulo? Está de brincadeira, por aquele homem? Aquele perseguidor? Não, Jesus, aí não. Aí é demais. E tem profeta de hoje que só quer receber a mansidão, né? Profetiza para o advogado, profetiza para o doutor, profetiza para o milionário. Mas profetiza lá para o drogado, profetiza lá para o traficante. Aí o profeta: não, mas isso não é comigo não, é a voz do inimigo. Profetiza lá para quem está no pecado e fala para ele que ele vai morrer se ele não se converter. Não, vou fazer isso não, Senhor, vai que o cara me bate. Irmão, tem gente que quer ser profeta, mas quando Deus quer dar a revelação, ele foge. Isso é um profeta de verdade. Ananias era profeta, ele ouviu a voz de Deus, ele até discutiu, falou: não, Senhor, mas é isso mesmo. Mas quando Jesus falou: vai, porque ele é um vaso para mim. O que o Ananias fez? Obedeceu. Profeta, ele tem coragem. Profeta de Deus tem coragem de falar, pastor Sérgio. Profeta de Deus tem coragem de falar: assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque senão morrerás. Irmãos, tem gente que quer ser profeta, mas não sabe qual que é o peso de ser profeta. De Deus dar uma revelação para ele, e ele tem que falar alguma coisa que não é do agrado. Oh, como é difícil. Um pouco antes da minha sogra morrer, veio um profeta até nós. E a gente ali cultuando na casa do meu sogro. E aí o profeta se levantou. Eu falei: rapaz, esse profeta tem coragem de falar o que ele vai falar. Quer dizer, depois que ele falou, né? Que coragem desse profeta falar o que ele falou. Falou que nós íamos passar por um vale tremendo. Ele não falou: vocês estão bonitos, vocês vão receber uma chave da casa. Não, ele falou: vocês vão passar por um vale tão grande, mas fique firme. E dentro de poucos dias você vai ver o vale que vocês vão passar. Quando foi 4 dias, descobrimos que minha sogra estava com câncer. Em 2 meses ela morreu. E nós estávamos no velório dela fazendo festa e cultuando ao Senhor. Não tinha ninguém chorando, ninguém triste, porque Deus tinha revelado antes. O profeta teve coragem de falar e nos preparar para aquele momento. Você entendeu? Os profetas de hoje não, só quer dizer coisinha suave, não quer ir. Ananias foi: vá. O Senhor falou: vá, tem coragem de ir, vá. Quem quer ser profeta aqui, irmãos? Nem. Meu Deus. Em certo Ananias. Aí versículo 13: vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. A visão de Paulo voltou na hora, porque quando é profeta de Deus acontece, irmãos. Quando é profecia de Deus acontece. Eu creio em profecia ainda, irmãos. Eu creio. A igreja crê em profecias ainda? Crê, irmãos. Mas coisa verdadeira. A gente tem um pastor aqui que é bem duro com a gente. Então a gente sabe que não pode ter brincadeira no nosso meio não, irmãos.
Ou é coisa séria ou não é? A gente conhece nosso pastor. Mas eu quero dizer para você que eu creio em profecia verdadeira, irmãos. Eu creio que ainda há profetas que dizem assim diz o Senhor. Homens e mulheres que têm intimidade com Deus, que quando fala, acontece. Acontece. E aí Ananias, quando orou, a vista de Paulo voltou a enxergar. Mas antes disso, Paulo orou, ficou 3 dias orando lá. Ó. Imagine a comunhão de Paulo com Deus nesses 3 dias. O homem cego, Paulo estava cego de tudo. Estava em Damasco, onde ele imaginava fazer uma coisa, e agora estava lá, na casa de um homem, de uma pessoa que ele não conhecia, mas estava lá orando, tendo intimidade com Deus, comunhão com Deus. Imagine as revelações que Deus deu para Paulo ali nesses 3 dias. Imagine. E aí Deus leva o profeta e fala, não, agora você vai ver. E naquela mesma hora o vi. 14. E ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te designou, para que conheças a sua verdade. A sua vontade. Para que conheças a sua vontade. Deus não te designou para outra coisa, a não ser para a verdade. Deus me chamou e te chamou a não ser para a verdade. Irmãos, tem pessoas aqui que saiu do mundão. Saiu do mundo louco, irmãos. Você acha que a gente vai vir para o caminho do Senhor para ficar de brincadeira, irmãos? E outras pessoas que estão aqui não eram do mundão, mas do mesmo jeito, irmãos, Deus nos chamou para a gente ficar com brincadeira não, e nem conhecer meia verdade não. Deus nos chamou foi para conhecer a verdade por inteiro, irmãos. É a verdade mesmo, a verdade do Senhor. Não é a minha verdade, não é a sua verdade, mas é a verdade da Bíblia. É o que diz a Bíblia. Essa é a verdade. E aí o profeta foi até Paulo e falou, epa, o Deus de nossos pais, sabe o que acontece? Ele te designou para que você conheça a sua verdade, e vejas aquele justo Jesus, sua vontade, e vejas aquele justo, ele é o justo, Jesus, e ouças a voz da sua boca. Olha que coisa tremenda, irmãos. O homem conhecendo a verdade e ouvindo a voz de Jesus, acabou. É isso aí. É o que precisa, irmãos. É conhecer a verdade e ouvir a sua voz. É conhecer a verdade de Jesus e ouvir a sua voz. E aí nós vamos ser boca de Deus, irmãos. E aí realmente a gente vai conhecer o evangelho que transforma, o evangelho que cura, o evangelho que salva, o evangelho que batiza, o evangelho que leva para o céu. É o evangelho da verdade e que vem da boca de Deus. O que vem da boca de Deus é poder de Deus, irmãos. O que vem da boca de Deus pode ser um menor, pode ser uma criança, pode ser quem for. Falou a verdade de Jesus, Jesus opera. Ah, pastor, eu não sei falar muito direito. Não tem problema não. Fala a verdade que Jesus opera. Ah, pastor, mas eu não sou. Não, para com isso, irmãos. Para com isso. Eu não sei nem falar direito. Para com isso. Fale a verdade. E ouça a voz da boca de Deus. Da boca de Deus. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens, do que tens visto e ouvido. Você vai ser a minha testemunha daquilo que você vê e daquilo que você ouvir. Daquilo que você vê e ouvir, você vai testemunhar. Jesus nos escolheu, irmãos, para que nós venhamos ver e ouvir da sua boca. Irmãos, a igreja, nós temos um Jesus ainda na igreja, que opera e o seu povo vê os seus milagres, vê a sua operação. Ah, pastor, não estou vendo nada. Você não está vendo porque você não quer, porque Ele está operando. Ele está operando. Você não está vendo porque não quer, porque Ele está operando. Pastor, não estou ouvindo muita coisa. Você não está ouvindo porque precisa ouvir os ouvidos espirituais para ouvir, mas que Ele está falando, está. Que Ele está falando com a igreja, está. Versículo 16: e agora, porque te detens, levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados. Isso é maravilhoso. Lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Lava os teus pecados, Paulo.
Você vai ser lavado dos pecados, irmão. Crente tem que ser lavado mesmo, irmão. Crente tem que ser completamente lavado. Não dá para ficar, sabe, irmão, não, mas deixa essa coisinha aqui, não vai fazer mal, não. Não, tem que lavar inteiro. Tem que lavar por completo. Crente tem que ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não, eu vou para a igreja, eu vou frequentar a igreja, mas tem um pecadinho aqui, não tem problema. Não, tem sim, vai ter que ser lavado por completo. Para ouvir a voz de Deus, tem que ser lavado por completo, porque senão não ouve. Para que como diz o nosso pastor, para que os olhos do entendimento sejam abertos, tem que ser lavado do pecado, irmãos. Tem que ser lavado do pecado, porque senão os olhos do entendimento ainda estão fechados. Tem gente que passa 10, 15 anos, não entende. Sabe por quê? Porque não é lavado ainda. Tomou banho de piscina, tomou banho de rio, mas não foi lavado no sangue de Jesus. Jesus te chama para você ser totalmente lavado. Ananias falou: Paulo, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Lava os teus pecados. Ainda tem santidade. Jesus ainda é santo e ainda se prega a santidade na igreja, irmãos. A santidade ainda é doutrina da igreja. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? A santidade ainda é doutrina na igreja, meu pastor. Ainda é doutrina na igreja. Não se fala mais isso? Fala que fala, irmãos. Tem que ser lavado. Aleluia. 17, estou terminando. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Gente, que transformação desse homem. Era tanta revelação que Paulo recebeu, era tanta coisa que Paulo recebeu. E vi aquele que me dizia: dá-te pressa e saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabes que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em mim. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, guardava as capas dos que o matavam. Jesus começou a falar com aquele homem, Jesus começou a revelar para aquele homem, Jesus começou a dar instrução para aquele homem: vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Ele falou: Senhor, mas eu vou mesmo, Senhor. Eu era terrível ali naquele lugar, eu era terrível ali em Jerusalém, eu fazia isso. E o Senhor Jesus: vai, porque eu estou mandando. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Ou seja, Deus estava dizendo: eu tenho uma obra contigo para pregar o evangelho para aquele que ainda não ouviu, para aquele que ainda não ouviu. Eu vou fazer contigo aquilo que muitos não vão querer fazer, muitos que não vão querer pregar o evangelho para os gentios, que vai querer pregar doutrina, que vai querer pegar circuncisão e aquilo. Não, você vai pregar a graça, você vai pregar o Novo Testamento, você vai pregar a nova aliança. É para isso que eu te chamei. Então vá, porque você é um homem de coragem. Para terminar, irmãos, abra comigo lá no 21. Volta um capítulo 21. Diz assim, ó: e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. Um profeta por nome Ágabo. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. Pode colocar o outro. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo. Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é essa cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Imagina, irmãos, você ouvir uma profecia dessa. Olha, o homem profeta pegou a cinta de Paulo, ligou as mãos, ligou os pés e falou: olha, o povo de Jerusalém vai fazer isso, os judeus vai fazer isso com esse homem. O dono dessa cinta aqui vai ser ligado, vai ser amarrado, vai sofrer. Imagine alguém receber esse tipo de profecia.
Se é um cara que não tem coragem, fala: rapaz, Jerusalém nada, eu vou para outro canto. Macedônia que me aguarde, Roma que me aguarde. Fui, tchau, nada. Olha só, 12. E ouvindo nós isto, e aqueles que estavam ali com Paulo, diz assim, ó, e ouvindo nós isto, rogamos-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Olha só, as pessoas, irmãos, diziam, não queria que Paulo sofresse, não queria que Paulo fosse. Não queria que Paulo fosse. Porque eu recebi uma profecia dessa, imagina, o profeta vem falar uma coisa dessa, você acha que eu... Não vou. Aí Paulo é tremendo, irmão. Mas Paulo respondeu: que fazei vós chorando e magoando meu coração? Vocês estão de brincadeira comigo? Vocês não entenderam o meu chamado? Vocês não entenderam o evangelho que eu prego? Vocês não estão entendendo que o Deus que me chamou para ir até a morte? É só esse evangelho que eu sei pregar, é só essa palavra que eu sei falar, é só esse caminho que eu sei ir. Eu só sei para o caminho de morte, eu só sei para o caminho mais difícil. É o que o Paulo estava dizendo para eles: vocês estão falando para mim não ir para Jerusalém, vocês estão falando para mim não passar por isso, mas irmãos, vocês estão me magoando, porque é só isso que eu quero pregar. Irmãos, tem gente que quer que a gente pregue outro evangelho, pastor Sérgio, mas não dá para pregar outro evangelho não dá, é só esse. Prega outro evangelho, pastor Sérgio, que é mais fácil, você ganha mais dinheiro, é mais fácil, você não perturba as pessoas. Prega um outro evangelho que é melhor, é mais tranquilo para você. Aí você fala: mas não dá, é esse. Você está entendendo, irmãos? O evangelho que massageia o ego, esse é fácil pregar, irmãos. Alguém que está no pecado, casado 2, 3, 4 vezes, é fácil você pregar e falar para ele: não, fica tranquilinho, meu irmão, fica aí sossegadinho. Joga no bicho mesmo, pode tomar sua cervejinha de vez em quando, fica aí tranquilinho. As pessoas querem que a gente se rebaixe a esse evangelho, mas não vamos nos rebaixar, irmãos. O evangelho da cruz é o evangelho de Jesus, o evangelho da renúncia, PH, é o evangelho de Jesus, e esse é o que nós devemos pregar até o fim. Até o fim, pastor Sérgio, até o fim. Amém? E Paulo falou: por que fazes isso? Que fazeis vós chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, não só a ser amarradinho, mas ainda a morrer em Jerusalém. Sabe pelo quê? Fala de novo, irmãos. Vamos todos? Pelo nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Mesmo que eu morra, mesmo que eu sofra, é esse evangelho que você vai pregar, é esse evangelho que a gente vai pregar, irmãos, porque é esse evangelho que vai levar para o céu, irmãos, é esse evangelho que faz a diferença na vida daquele que escuta, irmãos, na vida daquele que escuta de verdade, irmãos. E há muita gente que dá crédito a essa palavra, irmãos. Há muita gente ainda que dá crédito a esse evangelho. Nós cremos nisso, amém, meus irmãos? E é essa palavra que eu tenho nessa noite para entregar, amém? Espero que os irmãos tenham sido abençoados nessa noite por essa palavra. Obrigado, irmãos. Graças a Deus.